João, capítulo 1, versículo 16. Quem achou, diga amém. A lâmpada daqui queimou, gente. É a benção, né? Aleluia. Essa semana a gente vai estar providenciando aí, se Deus quiser. Amém? Gente, como o pastor Anderson falou, né, esse mês a gente já vai pagar nossa primeira prestação aí, mensalidade do nosso ar-condicionado, tá bom? Aí a gente pede, sabe, a fidelidade da igreja, os irmãos que pegaram o carnê, amém? Vamos estar honrando a Deus para que o Senhor possa continuar nos abençoando, amém? Se nós fizemos uma aliança com Ele, queridos, a gente precisa honrar e ir até o fim. Por mais difícil que seja, a gente vai conseguir. Quando a gente terminar, amém, a gente vai dar o brado de vitória. E eu creio que Deus vai abençoar a gente. Deus está mexendo aí em questões, né, que estão paradas em juízo, situações que estão aí apertadas. Deus vai ajudar a gente, porque Deus é bom, amém? Diz assim, Colossenses 1:16, achou aí? 1:16, 17. Aê, garotinho. Aê. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, ele vem falando aqui, né, da excelência da pessoa e da obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, não vem de nosso próprio mérito, vem de Deus. Porque tudo que o crente tem, vem do céu. Né? Como a Bíblia fala, o homem nada tem se do céu não lhe for dado. Então aquilo que nós temos, vem de Deus. Olhando para essa fonte, a gente vê que quando eu liguei essa fonte, ela está jorrando água, né? E está jorrando, mas vai ter uma hora que ela vai parar. Pode ser que a bombinha se canse e se queime, pode ser que falte energia, ela vai parar, em algum momento ela vai parar, mas existe uma fonte lá do alto, lá do céu, que ela não tem fim, ela é infinita. Essa fonte Jesus falou para uma mulher, ao meio-dia mais ou menos, que estava buscando água num poço. Jesus falou para ela: se você beber da água que eu te der, você nunca mais tornará a ter sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão águas vivas que jorram para a vida eterna. Então aqui, lendo esse texto, essa carta ou essa epístola que Paulo ele escreve ao povo de Colosso, ele está dizendo: o Senhor, ele é antes de tudo, antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. Se não fosse ele, nada do que aconteceria. João 1, começa 1 ali, né? Que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E tudo que foi feito porque ele estava ali. Porque se ele não estivesse ali, nada do que se fez se faria. Então ele é antes de tudo, ele é antes de todas as coisas. Então ele é a fonte da criação. E quando ele decidiu investir no universo, no mundo, na gente, meus irmãos, isso, evangelista, quando ele decidiu, né, fazer todas as coisas, Deus escolheu agir por meio do seu Filho Jesus.
do seu Filho Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então foi o próprio Cristo que participou de toda a formação do cosmos, do universo, de todas as coisas. O próprio Cristo, ele estava ali na criação. O Espírito já pairava por sobre as águas antes de nada existir. Então, Deus criou todas as coisas para que nós pudéssemos habitar nesse mundo, usufruir de todas as coisas. Deus deu o governo para a gente, para nós administrarmos, para nós cuidarmos, para nós preservarmos tudo, todas as coisas, Só que não é assim como nós vemos no nosso dia a dia. Nós vemos que as pessoas não estão entendendo que tudo foi feito por Ele e para Ele, porque tudo que nós fazemos é para Ele, volta para Ele. Há um memorial diante de Deus, há um livro chamado Livro da Vida. Tudo aquilo que a gente faz aqui está no memorial de Deus. É por isso que é muito legal a gente fazer coisa boa. Quando Deus faz todas as coisas, o universo, natureza, coisas visíveis, coisas invisíveis, é porque só Ele poderia fazer isso, porque Ele é Deus. O homem não tem condição de construir nada. O homem recebe a sabedoria de cima, de Deus, do alto, da fonte. Ele é a fonte da sabedoria, a fonte do amor, a fonte da alegria, a fonte de nossa subsistência. Ele é a fonte do perdão, da salvação, da graça. Ele é a fonte da reconciliação. Ele é a fonte. E essa fonte está em cima, lá em cima. Ela não está aqui. Não podemos procurar nada daqui da terra. Nós temos que buscar as coisas do alto. Pensar nas coisas que são do alto. Porque elas são eternas. Elas não passam. Pode passar céu, pode passar terra. Mas o que Deus falou permanecerá para sempre. E eternamente. Para a glória do nome dEle. Então Cristo como fonte da vida, como diz em João 1,4, é Ele, querido, que nos dá o fôlego, é Ele que nos dá a saúde, é Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos dá capacidade, é Ele quem nos dá autoridade, é Ele quem nos sustenta. Nós existimos por causa dEle. A igreja existe por causa dEle, o ser humano existe por causa dEle. Porque Ele é a fonte de toda a vida. Ele é a fonte da salvação e da graça. Não há como o homem por si mesmo querer salvar-se. Só existe um Salvador, Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Caminho, verdade e vida. Quem anda nesse caminho não se perde, porque Deus já preparou um destino para aqueles que entram por esse caminho, porque esse caminho, esse homem, essa nova criatura, essa nova criação em Deus vai andar em verdade, vai abandonar as coisas antigas, vai largar a mentira, vai largar tudo de ruim e vai andar em verdade. Por quê? Porque Deus tem a vida eterna preparada para este homem que está trilhando com Jesus, ou no caminho, porque Ele é o caminho. Então nós não temos condição de nos salvar. Ele é a fonte. Ele é a fonte de tudo, de provisão de vida, de sabedoria. Ele, querido, é tudo. E quando a gente olha para a fonte, a gente lembra de um profeta. De um profeta que estava numa cidade muito bonita, uma cidade bacana, mas essa cidade ela tinha uma deficiência. Essa cidade era em Jericó, e a Bíblia diz que a fonte da água era amarga,
não era água potável, não tinha como beber a água, não tinha como cozinhar, fazer comida, porque a água era ruim. E ali era um lugar estéril, havia amargura de água e esterilidade na terra. A cidade era até bonita, a cidade era até boa de se habitar, mas do que adianta, queridos, nós estarmos numa cidade bonita, bacana, estruturada, com tudo que a gente precisa, se não temos o principal, que é a água. Se a gente ficar sem beber água, a gente morre. A gente fica fraco, fica anêmico, e a gente dá um troço, a gente morre. Ficar sem comer alguns dias até a gente consegue, mas ficar sem beber água é difícil. E quando o profeta ele recebe a unção dobrada de Elias, quando Elias é tomado pelo Senhor, né, a primeira coisa que ele pega do profeta é a capa. Ele toca no Jordão, o Jordão abre, ele passa. E ele chega nessa cidade, e essa cidade ela está contaminada com água impura. E o povo fala com ele: Eliseu, as águas aqui são águas amargas, não tem como a gente beber, a gente está passando um grande momento de dificuldade, um desafio muito grande de viver sem água, a terra está estéril, não tem como plantar, não tem como colher, não tem como nada. A cidade é até bonita, olha, mas o que adianta ter boniteza se não tem água? Do que adianta o homem ser rico e milionário se não tem a fonte da água? Porque tudo passa, mas ele deixou a vida eterna. Se ela é eterna, é para sempre, porque o que é eterno não tem fim. Mas como o homem vai receber a vida eterna se ele confia no que ele tem? Se ele acredita só no que ele tem, no que ele possui, nos seus bens, nos seus talentos, no seu dinheiro, na sua saúde. Então não tem como a gente viver sem ele. Se o homem estiver fora dele, o homem está sem vida. Porque nós só temos vida porque estamos nele, porque ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida. Jesus é a fonte da vida. Então, eu vou ler aqui Reis, coloca aí por favor 2 Reis, capítulo 2, 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. A gente viu essa fonte de manhã aqui, eu lembrei do profeta Eliseu, eu falei, rapaz, né, eu falei, Jesus estava no poço, e ele falou para a moça que aquele poço era muito bacana. Quem deu aquele poço para Jacó foi Deus. Jacó demorou quase 20 anos furando aquele poço no deserto. Parece até presente de grego, quando Deus fala com Jacó: vou te dar um poço. Aonde? No deserto. É difícil sair água no deserto, gente. E esse poço demorou quase 20 anos. Eu estou falando de Jacó, há uns quase 3.000 anos atrás. Mas se você for nesse poço hoje, ainda tem água. Ainda tem água nesse poço. É impressionante. Isso, vamos lá. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação da cidade. Olha, a situação da cidade é bacana, é boa, é estruturada, como o meu senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Meu irmão, Deus está falando comigo aqui, com você nessa noite, que Ele tem poder para transformar a amargura em uma coisa saudável, em uma coisa doce. Deus está falando com a Igreja Batista Monte Carmelo e com vocês que nos assistem, que só Ele tem esse poder transformador de transformar situações difíceis em grandes milagres.
Só Ele tem poder para transformar o que está contaminado na minha vida, na sua vida, na nossa vida, e fazer com que ela seja curada, e fazer com que possamos dar bons frutos. Só Deus tem esse poder. É o poder transformador da sua palavra e da sua presença. Porque onde tem a palavra de Deus, tem a presença de Deus. Porque Deus é a palavra, o verbo é Deus. Quando abrimos a Bíblia, parece que nós estamos abrindo, assim, Deus falando com a gente, e é uma grande verdade, porque a palavra é Deus falando com a humanidade, é Deus aconselhando a humanidade, é Deus orientando a humanidade, é Deus querendo uma aliança com o ser humano, é Deus enviando o seu Filho para salvar o ser humano, é Deus querendo se conectar com os homens, porque Deus ama a todos. Deus não escolheu uns para serem salvos e outros para não serem salvos. Deus escolheu toda a humanidade para que pudessem ser salvas através do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Então nós lemos que a cidade parecia até legal, parecia muito boa, mas a sua fonte principal, ela estava muito imprópria para o uso, ela estava contaminada. Então o povo daquela cidade estava num lugar bacana, até bonito e bom de se habitar, mas tinha uma falta gravíssima. O nosso estado do Rio de Janeiro é um lugar lindo, lugares extraordinários, que eu nunca fui, mas eu vejo na televisão alguns lugares que as pessoas passeiam, aqui no Rio, fazem trilha, lugares de vista extraordinária. Mas e se a gente tiver tudo isso, e se faltar água no Rio de Janeiro? E se a água for imprópria? E se a terra ficar estéril? Como nós vamos sobreviver aqui no Rio de Janeiro sem água potável? É como essa cidade. O rapaz falou: olha, a cidade, ela é bacana, mas tem uma grande deficiência. A água é impura, é contaminada, não dá para beber, e a terra ainda é estéril.